Esta é a unidade 2, as estruturas da aprendizagem. Nesta unidade, vamos estudar sobre as estruturas da aprendizagem humana, considerando o processo de progressão natural que acompanha o desenvolvimento. Na busca do conhecimento, o homem estabelece vários modelos teóricos para compreender os processos cognitivos e afetivos da aprendizagem. Vamos estudar juntos como se dá o processo da aprendizagem humana de acordo com a teoria da epistemologia genética de Jean Piaget. É preciso considerar que o processo de aprendizagem recebe a interferência de vários fatores: intelectual, psicomotor, físico e social. Vamos conhecer alguns conceitos de aprendizagem? Para Piaget, a aprendizagem é uma construção contínua comparável à edificação de um grande prédio, que na medida em que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou a montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma mobilidade das peças, tanto maiores quanto mais estável se tornasse o equilíbrio. Para José e Coelho, a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já maturo, que se expressa diante de uma situação-problema sobre a forma de uma mudança de comportamento em função da experiência. Para Porto, a aprendizagem constitui-se um processo, uma função, que vai além da aprendizagem escolar, que não se circunscreve exclusivamente à criança. A aprendizagem, como experiência, guarda um elemento universal do humano, na medida em que permite a transmissão de conhecimento. Para Jorge Visca, a aprendizagem é uma construção intrapsíquica, com continuidade genética e diferenças evolutivas, resultantes das pré-condições energéticas e estruturais do sujeito e das circunstâncias do meio social. Para Sarah Paim, a aprendizagem depende da articulação de fatores internos e externos ao sujeito. Ao refletirmos sobre as contribuições desses autores, podemos compreender que o aprender envolve múltiplos fatores de desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, como crescimento, maturação, inteligência, desejos e motivações, necessidades e adaptações ao meio em que vive o sujeito. Neste contexto, o desenvolvimento humano segue, segundo José Coelho, alguns princípios. É um processo contínuo. Na ordem biofisiológica, segue duas direções, céfalo-caudal e próximo-distal. Procede das atividades gerais para as específicas. Cada parte do corpo se desenvolve com velocidade própria. Acontece de maneira unificada, envolve os processos complementares de maturação e aprendizagem. Sarah Paim compreende o processo da aprendizagem em dimensões biológicas, cognitivas e sociais, apresentando a aprendizagem como uma função do eu psicanalítico. Para a autora, a aprendizagem possui as seguintes funções: função socializadora, que identifica o grupo social, submetendo ao conjunto de regras e normas. Função repressiva, que significa a forma de controle para a sobrevivência do próprio grupo ou sistema. E a função transformadora, que possibilita a mudança pela participação ativa com o objetivo de transformação da realidade. Através da aprendizagem, o homem potencializa suas habilidades, melhora suas realizações, ajustando-se ao mundo em que vive e o transformando. Piaget era biólogo e se dedicou ao estudo dos processos do desenvolvimento da inteligência humana, o sujeito epistêmico. Piaget construiu seu trabalho debruçado sobre a origem, daí o termo epistemologia genética, de origem do conhecimento no sujeito. Ele criou a teoria que pretende investigar a maneira como são elaboradas ideias, a cognição, ou seja, os processos de construção da inteligência. Para Piaget, a inteligência é a adaptação e o seu desenvolvimento está voltado para o equilíbrio homem e meio. Para que sejam produtivas, ocorrem constantes organizações da experiência, voltadas para a transformação do saber numa direção progressiva. Tais ações se constroem em planos diferentes, transformando em adequação a experiência vivenciada e a necessidade do sujeito com o seu meio. Consideraremos agora algumas premissas piagetianas sobre a construção da inteligência. A inteligência se consolida quando o sujeito constrói conhecimentos que possibilitam uma ação do sujeito sobre o meio.
A ação humana tem como direção uma constante equilibração. A ação se dá em função da necessidade. A partir do crescimento, existe um aperfeiçoamento da ação que atinge níveis mais complexos de organização e de experiências. Na criança, todas as experiências se sustentam na organização das experiências sensório-motoras. As estruturas são os aspectos variáveis do desenvolvimento, as experiências e as formas de equilibração. As formas de organização de atividade mental acontecem sobre duplo aspecto, motor ou intelectual e afetivo, com duas dimensões, individual e social. Esta é a concepção global do desenvolvimento da inteligência para Piaget, que desenvolveu 3 estágios, que nós vamos ver a seguir. O primeiro estágio desenvolvido por Piaget chama-se sensório-motor. É um estágio básico, conhecido como estágio dos reflexos. Toda interação que a criança tem com o mundo, a fim de se comunicar e conhecê-los, se processa através dos reflexos herdados, que se complexificam na medida de sua utilização e coordenação. A assimilação sensório-motora possibilita à criança o primeiro contato com o mundo real, preparando-a para as novas experiências. O segundo estágio é o estágio pré-operacional. Esse estágio é caracterizado pelo egocentrismo, em que todas as experiências são assimiladas ao eu. E é desta maneira que consegue, no caso a criança, interpretar o mundo e relacionar-se com ele. O aparecimento da linguagem é um grande acontecimento desse período, gerando novas estruturas de pensamento. Esse estágio está dividido em outros 2 subestágios, simbólico e intuitivo, que são as representações simbólicas, o início de jogos de regras. O terceiro estágio é o período das operações concretas e formais. A presença do mundo real para a criança é imposta. O raciocínio está associado a acontecimentos intuitivos que serão mais tarde formalizados e classificados diante da evolução do pensamento. Estas 5 condições ou estágios que regem os sistemas de operações são muito utilizadas nas avaliações psicopedagógicas. Agora que você já compreendeu os estágios, vamos falar da importância do desenvolvimento cognitivo e social. Vamos enfocar a família e a escola. Alicia Fernandes ressalta que a origem do problema de aprendizagem não se encontra na estrutura individual. A autora destaca que a inteligência é construída e produzida na interação social de acordo com os processos identificatórios. A criança de hoje recebe todo tipo de estímulo. A interferência dos adultos, enquanto pais e educadores, regulam o tipo de informação e modelam o comportamento. Estar atento ao discurso, ao comportamento e às práticas familiares podem dar um bom sinal da dinâmica familiar. Estimular o pensar, a ler o mundo com autonomia, a adotar as práticas sociais saudáveis são as maiores dificuldades de um mundo fast food, em que se encontram fórmulas quase prontas para quase tudo, principalmente educar filhos. Chegamos ao final da 2ª unidade de estudo. Espero que você esteja animado para continuar. Não se esqueça que a chave para o sucesso é a dedicação. Persista. Coloque em prática os princípios da aprendizagem que foram estudados nesta unidade. Interaja com seu grupo de curso. Conte para os seus amigos e familiares a importância da interação no seu processo de aprendizagem. Até a próxima!